Gênesis capítulo 4, versículo 5. Mas Caim, para a sua oferta, não atentou-se. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deve dominar-se. Falou Caim ao seu irmão Abel. Sucedeu que, estando no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Hoje eu quero falar sobre o crente Abel e o crente Caim. Pessoas que têm o espírito de Caim e pessoas que têm o espírito de Abel. Caim vai matar Abel. E se você é Abel, um adorador, um servo do Senhor, Deus está feliz com Abel. Deus está contente com a oferta de Abel. É o crente fiel, é o adorador perfeito. Caim, a Bíblia diz que Caim era do maligno. Então Caim era o crente que ia para a igreja, que louvava ao Senhor, que adorava ao Senhor, mas que o diabo tinha acesso a Caim. Ele, de vez em quando, ele abria a porta para Satanás, ele fazia coisas que dava legalidade para o diabo, e o diabo tinha Caim a hora que ele quisesse. A hora que ele quisesse usar Caim, lá estava a porta aberta. Então, Abel era um servo que só tinha espaço no coração dele para Deus. E a vida de Abel era uma adoração a Deus. A vida de Caim era um fracasso espiritual. Então, os dois. O erro de Abel foi não ter se afastado de Caim. Tem pessoas que você tem que se afastar. Tem pessoas que você tem que abrir mão delas. Tem pessoas que você tem que largar para lá. Você não pode ter sociedade com Caim. Se você fazer sociedade com Caim, ele vai te matar, ele vai tomar sua empresa, ele vai te dar o golpe. Ele é maligno, ele é do mal. Tem pessoas que você não pode ter comunhão com elas. Não dá. E Abel não vigiou em alguns aspectos. Sem dúvida, Deus revelou para Abel. Sem dúvida, Deus dava os sinais. Abel, Caim não é gente boa, Caim não presta, mas Abel ignorava os sinais. Deus tentava mostrar a Abel, porque Deus revela. De vez em quando Caim ficava possesso, de vez em quando Caim ficava estranho e Abel não se atentava aos detalhes. Então, tem coisa que você tem que ver os detalhes. Se a pessoa se opõe a Deus, se a pessoa se levanta contra a Bíblia Sagrada, se a pessoa fala coisas contra Deus, você deve se afastar dessa pessoa. Você não pode fazer alianças com certas pessoas. O cara fala mal da Bíblia, fala mal de Deus, o cara trai a mulher. Não faça sociedade com esse Caim. Ele vai querer pegar sua mulher também, ele vai tomar sua mulher também, ele vai tomar sua empresa, ele vai fracassar tudo, ele vai destruir você, ele vai destruir seu lar. Ele é Caim. Tem pessoa que você não pode ter sociedade com ele, você não pode ter aliança com ele. Você não pode sair com ele para o campo, que lá no campo ele vai te matar. E se não for no campo, vai ser em qualquer outro lugar. Porque ele é Caim. E o diabo vai entrar nele a hora que quiser. E ele vai arrumar confusões da onde não existe. A desculpa, aquela mulher que é Caim, que ela vai distrair, ela vai arrumar uma briguinha com o marido
e do nada, e ela arruma uma confusão, uma fusaca e vai meter uma galha de chifre no marido, porque ela é Caim. Ela tem o mesmo espírito de Caim. Ela é do maligno. Então, arruma confusões da onde não existe. Confusões bobas. Confusões que não precisa. Então, tem pessoas que você tem que abrir mão. O erro de Abel foi confiar em Caim. O crente não pode confiar em todo mundo. Você não deve confiar em todo mundo. Ah, mas é meu irmão, meu parente. Não pode confiar em todo mundo. Se Abel tivesse tido mais atenção, porque o Sinai estava dizendo, Caim passando a mão num pedaço de pau, e Abel cede ver os sinais. Ô, Caim, você está me chamando para o campo e você levando essa tora de pau, é para quê, Caim? E essa faca que eu tô vendo você molando aí, é pra quê? O diabo ia falar, é pra te matar. O sinal estava na cara, mas Abel não queria ver os sinais. O sinal está na cara, sua mulher vai te trair. Ela tá dando todos os sinais que ela é Caim e ela vai te trair. Ela tá lá de papinho com aquele coleguinha, ela tá lá sorrindo, flertando. O sinal está na cara. O sinal está dizendo que ela está na caça. O sinal está dizendo que ela é Caim. Mas você não se apercebe dos sinais. Você ignora os sinais. E se Caim e se Abel tivesse observado os sinais, Caim, você com essa tora de pau, com essa faca aí querendo molar nela dos dois lados, é para quê, Caim? O diabo ia se manifestar nele, é para te matar. Então, não ignore os sinais. E não faça aliança com Caim. Vai dar ruim, porque Caim é do maligno. Caim tem ligação com o mal. E Abel ignorou os sinais. Mas Abel vai morrer de qualquer jeito. Abel tinha que morrer de qualquer jeito. Por quê? Porque ele está andando com a pessoa errada, com a pessoa do maligno. Se você anda com pessoas do maligno, você vai morrer espiritualmente ou fisicamente. A morte está com aquela pessoa. Tem pessoa que você tem que abrir mão dele. Tem pessoas que você tem que largar essas pessoas para lá. Não dá para ter comunhão com elas. Não dá. Uma mulher santa andando mais uma puta. Uma mulher crente andando mais uma puta. Quem tem a chance de converter quem? A puta. Transformar a mulher crente em puta também. Em vez da crente transformar a puta em santa, a puta tem mais chance de levar a crente para os braços do diabo. Então, tem pessoas que você tem que abrir mão. Porque elas, por mais que você explique, Deus explicou a Caim, Caim, se você fizer certo, eu vou receber sua oferta também, Caim. Olha, se você proceder corretamente, você também será aceito, Caim. Mas ele não quis escutar nem Deus. Nem Deus ele quis ouvir. Deus explicando o certo, mas o certo não entra na cabeça de Caim. Ele rejeita até o que Deus fala. Abel ia tentar explicar sobre Deus. Oh, Caim, que bom, adorar Deus é assim, Abel, vamos fazer assim, Caim. Mas não entra na cabeça de Caim as palavras de Deus. O certo para ele vira ofensa. E aí começa a discussão. Porque a Bíblia diz que Deus rejeitou tanto Caim como a sua oferta. Deus não atentou nem para Caim, nem para sua oferta. Mas a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel, porque Abel escolheu a melhor. Abel, quando entrou no meio da manada, ele disse, é Deus que está me dando. É Deus que está multiplicando, foi Ele que fez tudo isso e Ele é tão bom. E Abel escolheu a melhor para adorar a Deus, ele deu a mais gorda, a mais bonita, a mais bela. E Deus se agradou da atitude
Abel e não da oferta, porque tudo já é de Deus. Mas a atitude em adorar a Deus agradou a Deus de uma forma tão grande que ele está feliz. Deus está feliz com Abel. Mas tem alguém que está aborrecido, é o próprio Satanás, de ver Abel adorando a Deus daquela forma. E aí quem é que ele vai usar? Caim. E o ódio de Caim por Abel não era por Abel em si. Caim amava Abel. Mas o ódio de Caim por Abel era porque ele agradava a Deus. Então Satanás ficou zangado. Não pode esse cara estar adorando a Deus. Imagina os filhos dele adorando a Deus. Tem que matar essa pessoa, tem que destruir essa pessoa, tem que parar ela para que ela não continue adorando a Deus. Se o diabo está te perseguindo, meu irmão, e porque você quer Deus, se o diabo está te perseguindo porque você quer Deus, continua. Nós não estamos aqui para agradar o diabo, estamos aqui para agradar a Deus. Tem pessoas que o diabo nem mexe com ele, porque já é dele. Ele está lá trabalhando feliz da vida, na prostituição, na promiscuidade, na maconha, na droga. O diabo não está nem ligando, quando ele morrer já é dele. Mas o diabo quer perseguir é o Abel. O diabo quer destruir o Abel, o adorador. Então o erro de Abel foi confiar em Caim. Se você confia em todo mundo, meu amigo, você vai ser destruído. Seu lar vai ser destruído. Você vai ser destruído. Você vai estar com alianças que não podiam. Abel não pode se misturar com Caim. Não dá para ir para o campo mais Caim. Se Abel falasse, não, vamos levar uma câmera, vamos levar um irmão nosso, não dá para nós ir sozinhos, nós dois. Eu não confio em você. Eu não confio minha mulher com você. Eu não vou ficar sozinho dentro daquele buraco, mas você vai querer me pegar, você vai querer me fazer o mal. Então, a Bíblia manda nós vigiar e orar. Uma mulher sozinha, mais um cara dentro de um local sozinho, não está correto. Então, tem coisas que a gente tem que vigiar. Não dá para você ficar sozinho, mas Caim. Não dá. Então, por que muitas pessoas vão ter a vida destruída e vai ser morto porque ele faz aliança com Caim? Alianças que não podia. Era para Abel ter fechado a cara para Caim da primeira vez que ele percebeu que aquele homem tinha uma índole satânica, que aquele homem, o diabo, se manifestava nele. Era para Abel ter abandonado Caim. Mas continuou aquela amizade. O irmão Abel não vigia com as amizades. E Deus vai permitir a morte chegar. Porque Deus está falando, mas a pessoa ignora os sinais. Deus está dizendo, não faça aliança com Caim, não ande com Caim, se afaste do mal. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. E Deus avisou Abel várias vezes. Mas Abel ignorou os sinais. E Abel vai terminar morto. Caim vai meter um pau na cabeça de Abel, uma pedra, uma faca, e vai matar o seu irmão e não vai ter nem remorso. Nem remorso. Aquela sua mulher que é Caim, ela vai te meter uma galha de chifre e não vai ter nem remorso. Você vai ficar chorando, sofrendo, agonizando, mas ela vai estar sorrindo, fazendo atrocidades e não vai ter nem remorso. Chega Deus e Deus diz, cadê teu irmão Abel? E Caim ainda é arrogante, soberbo. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Por acaso sou eu o segurança do meu irmão? Ele é de maior. Eu cuido da minha vida. E essas pessoas ainda têm os argumentos tão bonitos que querem convencer até Deus. Até Deus eles querem enganar. Eles têm as palavras rebuscadas que até Deus eles querem passar a perna.
E Deus disse: Caim, eu sei o que você fez e matou seu irmão, porque o sangue dele, mesmo morto, clama a mim. Imagina, os pecados que alguém comete não fica assim. Deus está vendo. E aquele pecado vai estar clamando dia e noite por justiça a Deus. Deus ainda deu chance de Caim se arrepender enquanto você estiver vivo. Você tem chance de se arrepender dos seus pecados. O problema é que as pessoas querem se comportar como Caim. Eles não querem se arrepender do homicídio que eles cometem, dos pecados que eles cometem. Eles querem jogar debaixo do tapete, fingir que nada aconteceu, cauterizar sua cabeça e no outro dia voltar a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas o pecado dele está lá diante de Deus, acusando ele diante de Deus, e Deus vai ter que julgá-lo, ou mais cedo ou mais tarde. E Deus deu chance a Caim de se arrepender. Mas Caim preferiu morrer desviado. Morreu desviado. E sem dúvida, nesse exato momento, Caim deve estar nas chamas do inferno. Por quê? Porque não se arrependeu. Teve tempo de se arrepender. Teve tempo de voltar atrás. Deus me perdoa do pecado que eu cometi contra o Senhor. Matei meu irmão. Mas ele não se arrependeu. As pessoas que não se arrependem, eles às vezes podem ter um remorso, mas ele não tem o arrependimento. O arrependimento é uma dor profunda que você sente: meu Deus, o que eu fiz? Eu não vou fazer mais isso. Ele foge daquilo agora, ele não quer mais praticar aquela maldade, ele não quer mais fazer aquilo novamente. Ele foge. Se ele adulterava, ele foge do adultério. Se ele roubava, ele foge do roubo. Ele foge daquilo, porque aquilo agora é contra a natureza dele, porque ele quer agora uma nova vida. E ele tem uma dor profunda pelo mal que ele cometeu. E sem dúvida Caim não se arrependeu. Sem dúvida ele não se arrependeu, porque foi registrado na Bíblia que ele era do maligno. E que a oferta dele não foi aceita por Deus. Então na terra vai ter dois tipos de pessoas. Pessoas que não precisam fazer maldade. Eles têm dinheiro, eles têm riqueza, eles têm uma vida boa. Caim era agricultor, lavrador da terra. Plantando, você fica milionário no agro. Todo mundo quer comprar, todo mundo precisa de grãos, de alimentos, e dava para Caim ficar milionário no agro. Abel, cuidando de ovelha, também dá para ficar milionário. A questão não é dinheiro. A questão não é a beleza de Abel. A questão não é... A questão é espiritual. Quantas pessoas que fazem atrocidades e que não precisavam. Não precisava ele ir para o caminho do pecado. Ele não tem falta de dinheiro, ele não tem falta de comida, ele não tem falta de nada, mas ele está fazendo maldades. Por quê? Por causa que a natureza dele é mau. É mau. Ele não deixa Deus invadir áreas da vida dele. Ele não deixa Deus mudar a vida dele. Então, o erro de Abel foi não se afastar de Caim. Foi manter aquela amizade. Foi manter aquela sociedade a ponto de confiar em Caim. Caim disse: vamos ao campo, meu irmão. Caim tem uma lábia. Caim vai tomar sua mulher fácil. Caim vai te levar para a morte fácil. E você vai inocentemente, achando que ele é seu amigo, porque você não discerne as pessoas. Tem pessoa que você não pode botar dentro da sua casa. Tem pessoa que é da porta para fora.
Tem pessoa que você não pode fazer aliança com ele, tem pessoa que você não pode casar com ela, tem pessoa que você não pode. Ela é Caim. E se você não saber identificar as pessoas, quem anda com elas, se é o Satanás, se é Deus, o que elas dizem, como elas se comportam, se você não souber separar as pessoas, você vai ser o crente que vai ser morto. Pode ser morto com uma paulada na cabeça e você vai cair agonizando no chão. Ou você vai ser morto espiritualmente. As conversas de Caim não agradam a Deus. O que Caim vê não agrada a Deus. As músicas de Caim não agradam a Deus. Então, ele vai te matar ou fisicamente ou espiritualmente. Se você não abrir mão de Caim, você vai terminar desviado no forró, fumando maconha, na prostituição, no adultério, na safadeza, e você vai terminar morto diante de Deus, separado de Deus, transformado igual Caim. Tem pessoa que você tem que abrir mão. Você tem que largar essas pessoas para lá, botar elas bem longe. É só, oi, Caim, tchau. Vamos no campo, não, estou ocupado. Vamos tomar café? Não, não posso, tenho muito serviço. Ou quero ir na sua casa? Não, meu marido não está recebendo visita. Fica aí na sua casa mesmo, Caim. Se você não aprender isso, se você não aprender a separar as pessoas, a Bíblia diz que tem pessoa que é falso profeta. Tem pessoa que é lobo. Como é que você não consegue identificar as pessoas? O lobo se chama de meu amigo. O falso profeta se chama de meu líder, meu pastor, meu guia, meu padre, meu pai de santo, porque você não discerne nada. Você não consegue identificar as pessoas. E aí todo mundo para você é meu brother, meu irmão, meu amigão. Você chama o falso profeta de meu amigo, você chama o Satanás de seu querido, de meu colega, porque você não identifica essa pessoa é falso profeta, essa pessoa é do maligno, essa pessoa é o capeta. Se você não souber identificar as pessoas, você vai ser morta e morto por elas. Então, pensa nisso.